Nos bastidores do poder, onde decisões importantes são tomadas, a discrição costuma ser uma moeda valiosa. Mas, para Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro do Banco Master, a estratégia parecia ser outra. Em outubro de 2022, na véspera do seu aniversário, jatinhos de luxo cruzavam o céu e pousavam no aeroporto privado Terra Vista, em Trancoso, na Bahia. De dentro das aeronaves, saíam modelos vindas de países como Rússia, Ucrânia, Holanda e México. Mas o que parecia ser só uma festa extravagante, com decoração inspirada na Amazônia, pode esconder algo muito maior. Documentos e mensagens levantados pela Folha de São Paulo indicam que as celebrações não eram apenas lazer, mas serviam também como uma espécie de business para cortejar a elite da República. Segundo a reportagem, muitos encontros eram realizados em dias úteis, paralelamente aos eventos oficiais de Brasília. Isso porque o público-alvo eram políticos e outras autoridades que precisavam retornar para suas famílias nos finais de semana. A Folha também identificou 20 dessas mulheres que participavam das festas, 14 com perfis públicos no Instagram. Descubra agora, com a Brasil Paralelo, os novos capítulos do caso Banco Master. A reportagem da Folha de São Paulo revelou que o investimento em eventos com modelos estrangeiras era uma peça central na engrenagem de Daniel Vorcaro. Cruzando entrevistas, redes sociais e documentos da Polícia Federal, foram identificadas 20 mulheres que participaram dessas festas. Ao serem procuradas, nenhuma delas comentou o caso. A logística era profissional. Estrangeiras viajavam em primeira classe, hospedavam-se em hotéis de luxo, como o Roosevelt em São Paulo, e seguiam em aeronaves de Vorcaro para destinos como Trancoso e Rio de Janeiro. Muitas modelos ficavam semanas no país, comendo em restaurantes chiques e compartilhando em suas redes sociais, tudo pago pelo ex-banqueiro. Recentemente, uma das mulheres que participaram dos eventos ganhou projeção nas redes sociais brasileiras. A russa, que aparece nos contatos da agenda de Vorcaro como My Future Wife, minha futura esposa. Diante da repercussão, ela fez uma postagem que viralizou, agradecendo o carinho do Brasil. Havia também as brasileiras. Algumas deixaram o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em busca de oportunidades para crescer profissionalmente. E aí, elas acabaram aceitando o apoio financeiro da equipe de Vorcaro para ficar à disposição dos eventos. Em mensagens de agosto de 2025, que foram enviadas à sua então noiva, Marta Graeff, o banqueiro foi direto ao ser questionado sobre as modelos. A ex-companheira se mostrou indignada, porque ele mantinha contato com algumas dessas mulheres que ela considerava garotas de programa. Vorcaro respondeu: fazia parte do meu business. Nunca escondi o que fiz e por que fiz. Fiz festas com 300 mulheres desse tipo. Recentemente, após a divulgação dessas mensagens vazadas do celular de Vorcaro, Marta Graeff quebrou o silêncio pela primeira vez. E estava tudo bem, eu estava feliz, até as coisas começarem a sair na imprensa. Foi quando eu também comecei a perceber ou entender junto com todo mundo. Na época, ele não era uma pessoa investigada, eu não sabia, muita gente pergunta, nossa, mas ela não sabia? Não. Eu não sabia. Não só eu não sabia, como ninguém mais sabia. Nem as pessoas daquele meio, os órgãos reguladores, os clientes, ninguém sabia. Eu acho que todos começaram a entender o que estava acontecendo juntos. E é muito importante deixar claro que eu não sou investigada, eu não sou acusada. Muitas coisas se falaram de patrimônio. O meu patrimônio hoje ele é idêntico, ele é exatamente igual ao de 2 anos atrás. Eu não ganhei mansão, não ganhei carro, não ganhei barco, isso tudo é mentira. E sobre festas e viagens, eu nunca soube de detalhes, eu nunca organizei. Muitas delas foram surpresa para mim, inclusive o noivado. Apesar de alegar que não sabia das irregularidades, as investigações apontam transferências milionárias do patrimônio de Vorcaro para sua ex-noiva. Para a economista e política Marina Helena, a ex-companheira do banqueiro deveria vir a público e dizer tudo o que sabe sobre Vorcaro. Marta Graeff veio a público dar sua versão da história envolvendo ela e o dono do Banco Master. Insinuou que estava sendo atacada por ser mulher, disse que não sabia de nada e condenou os vazamentos. Mas o interessante é que nos 4 minutos de vídeo ela quase não mencionou o Vorcaro, criticou quem a condenou, mas não o Vorcaro. Vamos colocar as coisas no lugar? Marta teve convivência próxima com o Vorcaro e é uma possível testemunha do maior escândalo financeiro da história brasileira, que envolve desde capangas até possível lavagem de dinheiro para o crime organizado. Nas conversas com Marta, Vorcaro cita, por exemplo, o encontro
encontros com Alexandre Moraes, Hugo, Ciro. É claro que ela atrairia atenção, não por ser mulher, mas porque os brasileiros têm o direito de saber o que aconteceu. Marta foi convocada para ir à CPMI do INSS, mas sumiu. Por que ela não foi? Por que voltou justamente agora, após a CPMI ser enterrada sem ela ser ouvida? Apesar de não ser formalmente investigada pela Polícia Federal, Marta aparece como peça relevante nas apurações do caso. Se para Vorcaro o uso de modelos era um business, para especialistas em direito e leis anticorrupção, a prática pode ter outra classificação. De acordo com a legislação brasileira e padrões internacionais, a oferta de vantagem indevida não se limita a dinheiro em espécie. O advogado Guilherme France, da Transparência Internacional Brasil, afirmou à Folha que a oferta de serviço sexual pago a autoridades equivale à propina. Antigamente, a corrupção era vista apenas como bens materiais, mas o conceito de vantagem indevida hoje é abrangente o suficiente para incluir também esse tipo de entretenimento de luxo. Os gastos eram astronômicos. O número de mulheres foi especialmente elevado na semana que antecedeu o GP de Fórmula 1 do Brasil, em 2023, segundo relatos feitos à Folha. O Master foi um dos patrocinadores da equipe Aston Martin Aramco e, por isso, tinha acesso a áreas VIP da equipe para receber convidados. Uma festa de Halloween antecedeu a corrida e serviu de comemoração para o aniversário de Vorcaro. O orçamento detalhado pela PF foi de 4,5 milhões de dólares, cerca de 22,5 milhões de reais na época. A lista de despesas incluía a logística de trazer modelos e DJs famosos ao Brasil, com transferências na Itália, Espanha e nos Estados Unidos. Além dos voos, havia registro de uma passagem de ônibus de Kiev, capital da Ucrânia, até Varsóvia, na Polônia, indicando que entre os participantes estava alguém que atravessou a guerra na Europa. O buffet para 190 convidados contava com refeições internacionais e comida japonesa, das 10 da noite até às 6 da manhã, além de champanhe, tequila, gin e vodka premium. Hotéis de alto padrão também foram utilizados. No Fasano do Itaim Bibi, em São Paulo, que chegou a pertencer ao Grupo Master, havia uma área exclusiva para receber convidados com mais discrição e também quartos para quem quisesse relaxar. Muitas dessas mulheres também passaram pelos hotéis Unique e Rosewood. Segundo a mesma reportagem da Folha, pessoas próximas ao Master afirmam que Vorcaro também custeou quartos para políticos. As primeiras notícias sobre festas de Vorcaro citavam eventos em Trancoso, na Bahia. Nós já falamos mais especificamente sobre isso neste episódio, postado aqui no canal. Investigadores agora buscam confirmar quais autoridades frequentaram esses eventos e se houve o uso de prostituição para obter benefícios em órgãos públicos. Para entender toda a linha do tempo que levou o Banco Master ao topo e Daniel Vorcaro à prisão, você precisa assistir ao Raio-X Banco Master, nosso documentário especial apresentado pelo Caio Coppola. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo e tenha acesso imediato a essa investigação e a todo o nosso catálogo, sem comprometer o limite do seu cartão de crédito. O link está aqui na descrição do vídeo, ou então pelo QR Code que está aqui na tela. Enquanto as festas ocorriam, repasses financeiros do Banco Master também irrigavam canais de comunicação conhecidos em Brasília. Relatórios do COAF apontam movimentações classificadas como inusitadas. A informação foi publicada nesta quarta-feira, dia 8 de abril, pelo jornal Estadão. Entre 2024 e 2025, o portal Metrópolis teria recebido cerca de 27 milhões de reais. O documento do COAF destaca também que houve um débito imediato desses valores para outras empresas ligadas ao proprietário do site, o ex-senador Luiz Estevão. Segundo o órgão, a operação pode configurar movimentação de recursos em benefício de terceiros. O jornalista Léo Dias, famoso por suas colunas de fofoca, também recebeu repasses que somam 9,9 milhões de reais, além de outros valores indiretos. O COAF aponta que o faturamento vindo do Master representou quase 30% da receita da empresa de Léo Dias naquele período. Ambos negam qualquer irregularidade. Luiz Estevão e Léo Dias afirmam que os valores são referentes a contratos publicitários legítimos, feitos pelo Will Bank, o banco digital do Grupo Master. O presidente Lula, em uma entrevista recente, relatou ter enviado um recado direto ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que o ministro deveria abandonar o episódio do Banco Master, para que não sujasse a sua biografia. Ele aconselhou o ministro do Supremo a se declarar impedido a julgar o caso, em razão do contrato firmado entre o Master e o escritório de advocacia da sua esposa, Viviane Barsi.
Ao mesmo tempo, Moraes movimentou um processo que estava parado desde 2021, em que o PT, partido de Lula, acionou o STF para rever a regra da delação premiada. A ação procura diminuir o peso das delações e afirma que os acordos, de maneira como são feitos atualmente, podem violar direitos fundamentais. Essa decisão de Moraes levantou questionamento sobre um possível conflito de interesse em relação ao ministro, que também é apontado como um potencial alvo de delação de Vorcaro. A pergunta é que vai ser a repercussão do dia. Por que um assunto que está com o ministro desde 2021 começa a ser pautado, ou ele quer que seja pautado pelo Supremo, agora em 2026, em que temos o contexto de uma delação premiada que está sendo negociada ou será negociada com investigadores por Daniel Vorcaro, que está no centro dessa questão do Master. Lembrando que o Master tem 2 ministros citados em questões relacionadas ao banco, o próprio Moraes e o ministro Dias Toffoli. O Alexandre de Moraes, Fabíola, ele acionou o modo sobrevivência. Então agora, nesse momento que o Daniel Vorcaro está negociando a sua colaboração premiada, que é explosiva, que pode envolver ministro do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes, o ministro tirou da gaveta uma ação que estava lá, ajuizada pelo PT em 2021, em que se discute justamente os limites desse instrumento, dessa ferramenta da delação premiada. E, obviamente, isso não acontece por coincidência. Se você quer entender mais como funciona uma delação premiada, assista esse vídeo postado aqui no canal. O resultado desse julgamento pode mudar radicalmente o destino das delações premiadas no Brasil. Se o STF alterar o seu entendimento, diversas provas colhidas contra o esquema de Vorcaro e do Banco Master podem ser anuladas. Tudo o que narramos nesse vídeo é apenas a superfície de um escândalo que abala a confiança no sistema financeiro brasileiro. Se você quer entender a fundo como essa teia foi construída e quais são os interesses em jogo, você precisa assistir ao documentário Raio-X Banco Master, uma produção inédita apresentada por Caio Coppola, que disseca cada detalhe dessa trama com a profundidade que o assunto exige. Milhares de assinantes já assistiram e se surpreenderam com o style do conteúdo. Onde o Banco Master conseguiu seu capital? Como Daniel Vorcaro chegou ao poder? Quais as principais acusações contra ele? Mas atenção, esse material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. Ao assinar agora, você financia o jornalismo independente e tem acesso a uma análise técnica e corajosa que não existe em nenhum outro lugar. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo. É uma chance que você tem para assinar e não comprometer o limite do seu cartão. Então, não deixe para depois. Clique agora mesmo no primeiro link aqui da descrição ou aponte o seu celular para o QR Code na tela. Entenda a verdade completa sobre o caso Vorcaro, com o documentário Raio-X Banco Master.